Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está num momento bem curioso do mercado, né? A bolsa de valores lá em cima, em patamares históricos, mas, ao mesmo tempo, os juros da renda fixa estão super atraentes. E aí fica aquela dúvida: para onde eu olho agora? Onde eu coloco o meu dinheiro? É exatamente sobre esse dilema que a gente vai conversar hoje. Pois é, o Ibovespa tá ali namorando os 188 mil pontos. Uma verdadeira festa para quem já estava comprado, né? Só que, do outro lado da rua, a renda fixa está oferecendo um porto seguro com os retornos que, olha, fazia tempo que a gente não via. E aí, a festa na bolsa acabou? É hora de correr para a segurança da renda fixa? Vamos investigar isso juntos. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, eu preparei um caminho bem claro para a nossa conversa. Primeiro, a gente vai entender o cenário atual, depois, vamos direto ao que interessa, a grande batalha de longo prazo entre ações e renda fixa. E não vai ser só na teoria, não. A gente vai analisar casos práticos de empresas gigantes, de empresas cíclicas e até daquelas que escondem umas armadilhas. E no final, a ideia é sair daqui com um plano de ação, com uma mentalidade mais clara. Então fica comigo. A questão de fundo é essa. Como é que a gente equilibra a vontade de ter ganhos maiores com a necessidade de proteger aquilo que a gente já conquistou? Porque, olha, a euforia do mercado pode ser uma armadilha perigosa, mas o medo exagerado também pode ser. Achar o caminho do meio, esse é o grande segredo. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, o mercado de ações, caramba, acumulou uma alta de 50% no último ano. Isso já levanta uma bandeirinha, sabe? Um sinal para a gente comprar com mais calma, com mais critério. Agora, do outro lado, a gente tem a renda fixa, com aquele risco soberano baixíssimo, se tornando uma verdadeira fortaleza. Isso é ótimo para quem já está numa fase de usar o patrimônio ou para quem simplesmente não quer tanta emoção, tanto sobe e desce. Para ter uma ideia, um tesouro pré-fixado hoje pode praticamente dobrar o capital em 6 anos. Não dá para ignorar um negócio desses. E aqui está a filosofia que guia os grandes investidores, a mentalidade que realmente funciona. Para onde o Ibovespa vai amanhã? Ninguém sabe. É imprevisível. Agora, o que a gente pode controlar é a qualidade daquilo que a gente compra e o preço que a gente paga. É nesse campo, nessa arena, que o investidor inteligente joga para vencer. Com essa mentalidade em mente, vamos então para a análise principal, a comparação de longo prazo. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a verdadeira natureza de cada investimento se revela de verdade. Mas antes de pular para os números, a gente precisa entender o conceito mais importante para quem investe em ações: o lucro por ação, o famoso LPA. Pensa nele como o verdadeiro motor que gera riqueza. Uma empresa boa, bem gerenciada, vai, com o tempo, aumentar seu LPA de forma consistente. E se o LPA cresce, a tendência natural é que os dividendos e o preço da ação sigam o mesmo caminho. Simples assim. Sabe por que muito investidor desiste das ações cedo demais? É simples. Se você olha uma janela de tempo curta, 2 anos, a renda fixa pode sim parecer a grande campeã. Mas o verdadeiro poder das ações, aquele efeito bola de neve dos lucros que são reinvestidos, isso só aparece com o tempo. E, meu amigo, quando ele aparece, o jogo vira de uma forma espetacular. Vamos pensar num horizonte longo de verdade, tipo uma aposentadoria. Imagina 24 anos. Quem investiu no básico do básico, no CDI, viu o dinheiro se multiplicar por quase 10 vezes, 950%. Olha, para um investimento conservador, não está nada mal. Agora, quem foi um pouquinho mais esperto e buscou se proteger da inflação com Tesouro IPCA, se deu bem melhor. O retorno foi de 1.500%, ou seja, 15 vezes o valor inicial, garantindo um ganho real muito mais significativo. Agora, se prepara. No mesmo período, uma única ação de uma empresa sólida, com todos os dividendos reinvestidos, teria transformado o investimento em 70 vezes o valor inicial. Um retorno de 7.000%. Isso não é sorte, gente. Isso é o resultado de você se tornar sócio de um negócio que cresce e gera valor de verdade, ano após ano. Então, um ponto central aqui é o seguinte: para conseguir capturar um retorno extraordinário como esse, não dá para contar com a sorte. É preciso ter conhecimento para escolher as empresas certas e, mais importante ainda, disciplina para continuar com elas na carteira. E por falar em conhecimento, se essa nossa conversa está ajudando de alguma forma, eu peço que você se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises. E eu te faço uma pergunta: quer investir com segurança de verdade? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição que eu preparei uma seleção de livros que são, na minha opinião, obrigatórios para quem quer dominar o mercado de capitais. Ok,
Vamos colocar a teoria em prática. Começando pelas gigantes de valor. Como é que a gente analisa uma empresa grande já estabelecida para ver se tem uma boa oportunidade ali? Vamos ao Bradesco como nosso exemplo. O Bradesco, por exemplo, passou por um período bem difícil, que deu uma janela de compra de quase 4 anos. Foi uma época que muita gente dizia que o banco tinha perdido os fundamentos, enquanto grandes investidores como Howard Marks estavam lá montando posições enormes. Hoje, mesmo depois da ação ter recuperado bem, ele ainda negocia um múltiplo projetado de 6 a 7 vezes o lucro. Com o Ibovespa no topo, é bem difícil achar qualidade nesse preço. O banco é líder em seguros, no crédito para pequenas e médias empresas e a projeção de dividendos também é bem atrativa. Agora vamos para um terreno um pouco mais arriscado: as oportunidades em empresas cíclicas. Essas aqui exigem um olhar diferente, mais focado nos ciclos do setor em que elas atuam. Dá uma olhada no caso da Home do setor industrial. Os prós chamam muita atenção, né? A empresa está sendo negociada pela metade do valor patrimonial, com P sobre L baixo, um dividendo de quase 8%. Parece um presentão, mas esse desconto todo não vem de graça. O EBITDA está caindo, a dívida está subindo, a rentabilidade piorou. É o clássico caso de risco e recompensa. O mercado está botando no preço que as coisas vão piorar e investir aqui é uma aposta de que esse cenário vai virar. No caso da Kepler Weber, que é do agronegócio, a análise é sobre gatilhos. A empresa não está muito endividada, o que é ótimo, mas os lucros estão caindo. A virada aqui depende de 2 fatores externos. Primeiro, os preços das commodities agrícolas voltarem a subir, o que aumenta a demanda por armazenagem. E segundo, a Selic continuar caindo, para baratear o crédito e o agricultor investir mais. São esses os sinais que o investidor precisa ficar de olho. Já a Klabin, a gente sabe, sofre com a queda no preço da celulose. Se você botar o gráfico da ação e o da commodity lado a lado, eles andam juntos. Só que, e esse é o ponto-chave, a empresa tem uma defesa importante. Ela é bem diversificada nos segmentos de papéis e embalagens. Isso ajuda a segurar as margens, mesmo quando o cenário para a celulose está ruim. É uma empresa cíclica, sim, mas com um bom colchão de segurança. Agora, vamos falar da maior armadilha que existe para o investidor, principalmente o iniciante, os números que parecem bons, mas que na verdade escondem alguma coisa. E o Banco BMG vai nos dar uma aula de como não cair nessa. Se a gente bate o olho rápido nos números, o BMG parece uma pechincha. PL de só 5,5, negociando abaixo do valor que ela tem em patrimônio, e ainda por cima subiu 40% nos últimos 6 meses. Muita gente pararia a análise aqui e apertaria o botão de comprar, mas é preciso cavar um pouquinho mais fundo. E, para isso, a gente precisa entender o que são os eventos não recorrentes. Basicamente, são ganhos ou perdas que acontecem uma vez só e não têm nada a ver com a operação do dia a dia da empresa. O exemplo clássico é a restituição de um imposto. Isso entra no balanço, infla o lucro líquido daquele trimestre, mas não vai se repetir no futuro. E é aqui que a mágica se desfaz. Lembra daquele lucro bonito? Pois é, 100 milhões de reais vieram de imposto devolvido. Um evento único. Quando a gente olha para o que interessa, que é a operação real do banco, o que a gente vê é uma queda preocupante de 33% no lucro. Aquela pechincha escondia uma realidade bem diferente. E assim a gente chega na nossa conclusão. Depois de toda essa análise, de passar por todos esses casos, o que a gente tira de lição? Como é que a gente constrói uma mentalidade que leva ao sucesso no longo prazo? O resumo da ópera é este aqui. Primeiro, foco no longo prazo é fundamental. É isso que permite a mágica dos juros compostos nas ações funcionar. Segundo, o que a gente tem que buscar é o crescimento do lucro por ação. Terceiro, sempre analise além dos múltiplos, como a gente viu no caso do BMG. Quarto, muito cuidado com esses lucros que não se repetem. Quinto, o objetivo final é sempre comprar bons ativos a preços descontados. E por último, e talvez o mais difícil de todos, trabalha somente para não vender na primeira crise e conseguir carregar as posições por anos. O que enriquece de verdade é ser sócio de um bom negócio por muito tempo. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Eu espero de verdade que essas ferramentas ajudem a trazer mais clareza na hora de tomar as decisões de investimento. E você, qual a sua opinião sobre esse cenário todo? Teve algum ponto que chamou mais a sua atenção? Compartilhe aqui com a gente nos comentários. E claro, para continuar recebendo análises como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!